Olá, o Negócio de hoje vai trazer uma profissional de coaching, mas que tem uma trajetória e uma história muito rica, muito interessante, até ela se tornar coaching, ou seja, orientadora de empresários, orientadora de pessoas, orientadora de carreiras, de desenvolvimento pessoal, mas até ela chegar a isso, ela galgou aí vários degraus numa escala profissional. Então hoje nós vamos trazer Marta Blanco, que é uma profissional que tem uma trajetória incrível nessa área e vai nos dar o prazer e também a oportunidade de conhecer esses meandros do desenvolvimento humano, de como a gente pode ser melhor no nosso trabalho. Tudo bem, Marta? É um prazer ter você aqui. Grande prazer. A gente tem uma maior satisfação e a maior curiosidade de saber como é que você chegou até onde você está hoje. Você tem uma formação na área de administração de empresas, né? Isso. E aí, você começou a trabalhar logo na área de administração? Desde criança, eu sempre fui muito inquieta, muito curiosa, muito sagitariana, né? Porque você está sempre buscando. Sei. Então, quando criança, eu juntava os amiguinhos que tinham uma condição menor, juntava todo mundo na escadinha e dava aula de matemática, por exemplo. Sei. E isso até anos e anos e anos depois até me fez escapar de ser professora. De um assalto. Ah, é? Porque você tinha... Porque a pessoa me reconheceu. Que bom. É interessante. E então, eu sou a caçula, a única menina de 4 irmãos mais velhos, então todos eles sempre na área de executivo, e aí a Marta nunca quis ser aeromoça nem bailarina, ela queria ser uma executiva também. Então, aos 21 anos de idade, eu participei do, salvo engano, o primeiro grupo de trainee Brasil, né, numa instituição financeira, e com 21 anos de idade eu assumi um cargo de gerência. No banco? Nesse banco, nessa exatamente. Área de que era? Na área comercial. Eu assumi a gerência de um posto de atendimento. Sei. Né? E aí você teve uma trajetória dentro de bancos. E aí foi... Eu costumava dizer que eu galgava de um para o outro, né? Foram muitos anos no banco. Eu saí da área de agência, de gestão de agência, fui para a área de riscos. Essa área de risco vê o quê? Na verdade... Devedores duvidosos? Exatamente. Fraudes? Não, na verdade, eu trabalhava com assessorias de recuperação de crédito, né? E elas atuam em quê? Na recuperação do que foi emprestado, do que foi distribuído no mercado e que não foi pago. E que não foi pago, exatamente. Perfeito. E eu fazia auditoria desses processos, uma revisão desses processos de cobrança. Então você era uma auditora que buscava a recuperação de créditos do banco. Era definição de metas, era acompanhamento do processo, obviamente. Isso, coisas internas e externas ao banco, né? Exatamente. Então você era odiada dentro do banco, não? Pois é. Aí foi o primeiro plim que deu na minha cabeça. Eram cerca de 30 assessorias a nível Brasil e ninguém quer ter um auditor na sua casa, né? Quer dizer, principalmente na sua cola. Ninguém que não esteja muito... Exatamente. E eu comecei a ter a demanda de... Martinha, quando é que você vem aqui? Ah, não, a agenda tá tal. Não dá para você adiantar? Quer dizer, queriam antecipar a auditoria. Eles começaram a pleitear a minha presença, porque eu não sei se foi talvez a forma que eu quis trabalhar, né? Porque eu entendo que uma punição, ela não pode vir, você tem que dar uma chance, né? Uhum. Todos temos uma chance. E todos temos a escolha dessa chance de você melhorar ou de você continuar onde você está. Então, aí essa tua atuação nessa área já começou a te despertar interesse por essa parte do desenvolvimento, né? Exatamente, porque acabou que a minha satisfação começou a ser com o resultado das minhas visitas, né? Que, obviamente, você
você pega várias coisas fora do lugar, mas eu orientava... A colocar as coisas no lugar. E eu via o prazer que as pessoas tinham em receber aquilo e melhorar. Então, mas essa tua experiência do banco, depois você teve uma outra experiência também, que eu vi do teu currículo, que você trabalhou na área de desenvolvimento de pessoas, na área de relacionamento, de atendimento a cliente. Isso, na verdade, um dos grupos que eu auditava, eu fui convidada pelo presidente para assumir uma cadeira na diretoria de relacionamento. E como é que surgiu essa ideia de você se interessar por coaching, ainda trabalhando nessa área? Porque como eu sempre tive uma vida muito agitada, muito tensa, era cansaço físico, cansaço psicológico, eu comecei a buscar para a Marta aperfeiçoamento em desenvolvimento pessoal. No caso, para que eu me mantivesse de pé e equilibrada. Sei. E acabou que eu comecei a usar isso. Então, quando você buscou uma solução para resolver um problema seu, você descobriu uma oportunidade de resolver o problema dos outros. Foi muito maior. E aí você se formou em coaching, né? E aí eu comecei com programação neurolinguística, fiz todos os cursos de neurolinguística, e aí entrou o coaching e eu comecei a ficar curiosa com coaching, porque na verdade eu descobri que eu era uma treinadora informal. No teu trabalho você já fazia esse tipo de... E descobri que era, na verdade, a minha paixão. Longos anos sendo executiva, né, em diversas áreas, mas eu descobri que o que eu gostava era aquilo. Tá, e você vê o seguinte, que na realidade, quando você diz que lá no banco as pessoas queriam que você fosse lá para fazer auditoria porque elas recebiam algum tipo de colaboração, de ensinamento, de desenvolvimento, na realidade você já estava fazendo coaching ali. Exatamente. Essa foi a grande descoberta. Então, essa oportunidade de você, primeiro de você estar praticando isso já informalmente, né? Depois você vê que quando você buscou para si, você viu que você podia também usar isso para ser uma coaching de empresa, a descoberta do meu propósito de vida. Foi essa. Bacana. Então, quer dizer, é importante a gente ver como essas linhas se cruzam, né? As linhas das oportunidades com as linhas das necessidades. E às vezes, quando elas se cruzam, uma necessidade encontra uma oportunidade e desenvolve alguma coisa bonito. É muito lindo, é muito rico. Isso aí. Bom, agora a gente vai conversar com a Marta Coaching e falar sobre essa especificação do teu trabalho, que é tratar com empresários, com empreendedores, com pessoas que têm algum tipo de problema ou que têm algum tipo de dificuldade em enfrentar os seus problemas. Eu, no outro dia, recebi um vídeo de um livro que eu estou pretendendo comprar, que chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz. E eu achei interessante, na chamada desse livro, que ele desconstrói um mito em que a gente sempre acreditou que para você ser feliz era preciso ter sucesso. Então você só conseguiria ser feliz no momento que você tivesse sucesso. Uhum. Quando parece que a teoria que esse livro encerra, né, quer dizer, o cerne dele é o contrário. Você só tem sucesso se você é feliz. Então é preciso primeiro você adquirir, se fortalecer de tal forma que você consiga atingir essa felicidade. Aí então você consegue obter o sucesso. E aí você, nesse teu trabalho de coaching, você deve enfrentar uma série de perfis de empresários. É aquele que é o ansioso, o que é o dono da verdade, o que acha que ele é que está certo, o que não quer a colaboração de ninguém, e que essas coisas todas são parte dessa infelicidade que ele tem e que impede que ele alcance o sucesso. Eu queria que você falasse sobre essa tua experiência e sobre esse tipo de situação que você deve enfrentar toda hora, né? Na verdade, você enfrenta isso não só como coach, né? Você enfrenta isso a todo momento, você enfrenta isso no metrô, você enfrenta isso ouvindo uma conversa, porque as pessoas, elas não sabem que a mesma energia
que se demanda para pensar nos problemas, para se vitimizar, para murmurar, é a mesma energia que você demanda para escolher a felicidade para sua vida. A energia é exatamente a mesma, mas elas acham que é mais fácil a outra parte, né? A gente trabalha, você vê alguns perfis, algumas dificuldades, né, dos empresários, como nós estamos conversando aqui, que é a carga excessiva, a carga horária excessiva de trabalho, é o estresse da diretoria, né, o estresse da liderança em função de acúmulos de atividades operacionais, acarretando isso, uma equipe desalinhada, desmotivada, dissolvida. Bom, ausência de definição de metas, né? Aí a desorganização no tempo. E dois perfis chamam muito atenção, né, nos empresários, que a gente chama de perfil circunstancial e o perfil urgente. O circunstancial é o deixa a vida me levar. Vamos ver, cheguei na empresa hoje, deixa eu ver para onde que o vento está soprando, para ver o que a gente vai fazer hoje. Então ele vai... Em função do dia, né? Em função, deixa o que acontece. E o outro, o perfil urgente, é aquele que está sempre apagando incêndio, ele está sempre estressado, sempre ansioso. A rotina dele é o estresse. Porque ele entende que se não houver incêndio, se não houver problemas a resolver, o dia não é produtivo. O negócio não está indo bem, né? O negócio não tá indo bem. Se não tem problema, não está certo. Para você ver as crenças limitantes, né? E como é que você desconstrói? Você tem um trabalho de desconstruir e construir novas coisas, né? Eu gosto de trabalhar muito com perguntas, né? Quando você faz a pergunta, quando você joga a pergunta, ou joga para o universo, ou joga para si, quando você tem que responder aquilo, às vezes você responde uma coisa que você não acredita que você está respondendo. É como se fosse uma análise, né? Quando você está fazendo psicanálise, você está botando para fora coisas que você... A pessoa se descobre. Tá, e ela mesma vai encontrar a solução. Porque o coaching, ele não te dá a solução. Faz você chegar a ela. Ele vai te trabalhando e você vai encontrando a solução que cabe ao seu perfil. Porque somos todos tão diferentes, né? Não existe solução universal. Não existe receita de bolo para isso, né? Então, e aí você começa a trabalhar a pessoa, né? A trabalhar o empresário, no caso, e você viabiliza uma clareza, uma segurança, uma autoconfiança, que aí vem a definição de metas. Quer dizer, o próprio empresário que encontra essas soluções. Ele vai encontrando, ele vai descobrindo que é fácil fazer aquilo. Ele começa a organizar o tempo dele melhor. Ele começa a entender as prioridades que vão viabilizar a melhor definição de meta, o aumento de performance. Ele vai trabalhando a energia emocional dele e, consequentemente, a equipe vai prestando atenção e você pode direcionar depois do líder, você pode direcionar esse trabalho para a equipe. Então, Marta, você sabe, eu trabalho como consultor de empresas e muitas vezes eu encontro situações em que eu sou chamado para cuidar de algum problema na empresa, né, tentar dar um apoio, ajudar, e eu me deparo com a seguinte situação. Na realidade, o problema não é a empresa, mas é o perfil do empresário, é o comportamento dele, a forma dele gerenciar a empresa. Então eu fico assim, eu preciso primeiro tratar o empresário para depois conseguir tratar a empresa. E como eu não sou coaching, eu acabo diante de uma situação em que eu não consigo avançar no trabalho de cuidar da empresa. E eu não vejo também como é que é a forma de eu fazer com que o empresário entenda que ele primeiro precisa buscar um apoio para ele, que seria no caso um coaching,
Eu acho que a gente deveria trabalhar em parceria, né? Primeiro, quando a gente vai numa empresa, levar um coach também, que ele já olha o empresário. É bem interessante, é uma forma de seria uma forma de interessante. E mais eficaz. Talvez a mais eficaz, provavelmente a mais porque eficaz. Porque você trata logo. Bom, caminham juntos. Exatamente. Né? Caminham juntos. Como é que você encontra muito isso? Quer dizer, buscar ser chamada para tratar o empresário, porque a empresa está com um problema e o consultor não consegue resolver porque esbarra no empresário. Antes de ser um empresário, ele é um ser humano. Sim. Né? E normalmente esses pequenos negócios, ele acaba sendo tudo. Ele é tudo, exatamente, multifunção, Sim. né? E multifunção também fora do negócio dele. Porque ele é marido, ele é pai, ele tem uma casa para administrar, ele tem uma outra empresa que ele precisa administrar. E muitas vezes a equipe externa dele também não está preparada para dar o suporte a ele, né? Que no caso seria uma esposa, mas também que não está preparada para dar o suporte porque ele não está preparado. Então, assim, é uma série de fatores que acontecem que não é problema das pessoas, não é uma falha das pessoas. Eu tive uma experiência uma vez, já duas situações semelhantes. Uma em que o empresário me disse assim, eu trabalho muito com inovação, quer dizer, consultoria na área de inovação, de novos negócios para a empresa, novos produtos, melhoria de processo e tal. E eu ouvi de um empresário a seguinte pérola: os meus colaboradores são pagos para fazer, não para pensar. Quem pensa aqui na empresa sou eu, quem cria da empresa sou eu. Ou seja, ele simplesmente afastou qualquer possibilidade de alguém colaborar com ele, quando a gente trabalha com esse aspecto da colaboração interna. E uma outra empresária, essa foi uma empresária, que disse também a seguinte pérola: o ideal é que eu tivesse aqui um painel com um botãozinho em que eu apertasse esse botãozinho e desse um choque no empregado para ele fazer o trabalho, para ele se mexer. Então, quer dizer, ela não queria trabalhar com gente, ela queria trabalhar com máquinas, né? Então, numa situação dessa, fica difícil você tentar criar alguma coisa para a empresa, porque essa empresa tem uma pessoa lá em cima que se colocou impermeável, ela não recebe nada, ela não deixa passar nada e ela não absorve nada. Esse momento é que eu acho que o coaching tem que entrar. Que na verdade ela não recebe nada e ela não passa nada. E ela faz com que nada aconteça. Isso aí acaba sendo aquela diferença da empresa competitiva da competidora, né? Onde a competidora compete todo mundo dentro dela, entre si, e acaba não dando em nada. Não dá em nada, exatamente. Eu assumi uma gerência e junto com esta gerência, o meu diretor colocou 3 cartas de demissão na minha mão, assinadas já, para eu assumir e já demitir. E demitir. E aí? Eu gostaria de desautorizar um documento que você autorizou. Como assim, Marta? Eu falei assim, eu estou com 3 cartas de demissão aqui. Eu não vou demitir essas pessoas. Se você me contratou para gerenciar, eu preciso entender essa ação aqui, quem são essas pessoas que estão aqui dentro? Eram 3 pessoas tão especiais, que vestiam tanto a camisa, que eu descobri que era a liderança dessas 3 pessoas. Que incomodava o diretor? Não, e o diretor não sabia disso, não chegava. Então, acima dessas pessoas, existia um ser humano como nós, que talvez estivesse também com uma dificuldade de alguma forma e que trazendo insegurança e trazendo uma série de fatores não positivos, que a alternativa que essa pessoa entendeu ser a mais fácil, se livrar deles, era: ninguém vai tomar o meu lugar. Então eu descobri 3 diamantes. E aí que iam ser jogados fora. Um deles até foi, mas foi voar. E os outros 2, eu não sei nem se eu vou falar.
até se elas virem essa Essa nossa conversa, elas vão se lembrar, né? pirar, porque ficaram dois diamantes na minha mão e eu chamava de picareta e pucaria. Era uma dupla e elas se sentiam tão poderosas, tão felizes com aquilo. Eu saí da empresa, pedi, né? Eu queria voar também e houve uma reunião. O RH fez questão de fazer uma reunião de despedida e eu lembro que o meu diretor falou assim: Marta, e o seu grande gol foi esse. Você recuperar essas pessoas para a empresa. Inclusive, se você me permite, eu vou dar de presente para um deles a sua cadeira. Bacana, hein? Que vitória. Que vitória! Então, que eu vi que o meu trabalho não era... Porque eu sempre bati metas de vendas, eu sempre trouxe todos os resultados. Mas eu comecei a ver que eu não buscava por mim. Eu carregava todo mundo e o resultado vinha. Mas eu acho que é desse ponto, esse teu exemplo é interessante, porque mostra que às vezes a empresa tem os seus elementos, os seus colaboradores que podem até mudar a face da empresa. Tem e eles não são trabalhados para isso. Valiosíssimas. E precisa ter alguém que olhe por essas pessoas. Né? Eu digo muito para os meus empresários que eu atendo, que é o seguinte: se você não gosta de gente, não pode ser empresário. Perfeito. Porque empresário é tratar com gente. Você trata com gente o tempo todo. Você trata com o cliente, com o colaborador, com o fornecedor. É gente. Então, se você não consegue tratar com gente, entender gente... aliás, tem hoje... Você precisa ter gente... O que é gente? É gente que gosta de negócio e de tecnologia, né? Então, gente é isso. Gente que gosta de negócio e tecnologia. Para que você possa ter colaboradores que sejam realmente colaboradores, não funcionários, né? E daí a grande importância de você... Primeiro trabalhar o empresário, trabalhar a liderança, desconstruir padrões, né? São crenças limitantes que ao longo da nossa trajetória de vida, desde criancinho, coisas que você ouve em casa, coisas que você vai carregando com experiências vividas, que você vai entrando numa caixinha. E toda e qualquer solução que você encontra para toda e qualquer situação está dentro dessa caixinha. Então eu gosto de fazer também um trabalho no sentido da expansão da consciência, da pessoa que está comigo, dela entender que ela é um ser tão grandioso e capaz de criar tantas grandiosidades e que tudo, absolutamente tudo que ela quiser, já está criado e materializado. É só a escolha do caminho certo. É essa. Ok. A gente conversou aqui com a Marta Blanco, coaching de empresas e empresários, e eu espero que esse programa de hoje tenha alertado principalmente empresários que se consideram os donos da verdade, os que conhecem realmente o negócio, que eles precisam abrir um pouco a mente e olhar que a empresa deles só vai funcionar na hora que eles tiverem também a colaboração daquilo que são os verdadeiros colaboradores da empresa, né? O seu material humano, o seu patrimônio humano, que é a coisa mais importante de qualquer negócio. Marta, eu te agradeço muito, acho que foi uma conversa bem instigante, eu espero que tenha tocado muito as pessoas e nós vamos deixar o seu contato para quem tiver interesse em buscar você para se salvar e que fique à vontade, ok? Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. Um enorme prazer. Tá bom. Um enorme prazer.